Uma mesa feita de pedra que pesa 5 toneladas. Um portão perfeitamente equilibrado de 8 toneladas que pode ser movimentado com o toque de um dedo. Um obelisco de 25 toneladas que centraliza claramente a Estrela do Norte. Tudo isso cortado, transportado e modelado por um único homem. Será que isso é mesmo possível? Isso é o que veremos agora. Então apague a luz do seu quarto, porque eu vou lhe contar mais uma história do nosso acervo secreto. Imagino que você esteja se perguntando quem sou eu e onde você está. Eu sou o curador, o guardião das histórias deste acervo secreto. O acervo secreto está começando agora a postar vídeos no YouTube. Então, ao final desse vídeo, se você gostou, você pode colaborar conosco se inscrevendo nesse canal. Isso é muito importante para nós, além de nos motivar a trazer cada vez mais conteúdos para vocês assistirem. Não deixe de conferir as nossas redes sociais. Estamos no TikTok e no Facebook. Então comente com seus amigos que gostam de mistérios. Agora vamos pro vídeo. Homestead, Flórida. Nesta pequena cidade da Flórida, fica uma elaborada edificação de pedras. Os habitantes a chamam de o Castelo de Coral. Esculpida em enormes blocos de coral, essa estrutura inclui uma mesa em formato de coração que pesa 5 toneladas. Um portão perfeitamente equilibrado de 8 toneladas que pode ser movimentado até por uma criança pequena. Dizem os físicos que o equilíbrio implementado nesse portão é tão perfeito que somente uma tecnologia de precisão seria capaz de encontrar esse ponto de balanço giratório. E também um obelisco de 25 toneladas que centraliza claramente a Estrela do Norte em diversas estações do ano. Além, é claro, de gigantescos corais representando Marte, Saturno e a Lua. Mas o que deixa essa maravilha da engenharia se tornar uma história ainda mais interessante do que é que ela foi construída por apenas um homem, e ninguém sabe realmente como ele fez. Edward Lindskaunen era um imigrante da Letônia nascido em 1887 que migrou para os Estados Unidos em 1918. Ele construiu a mais recente estrutura megalítica conhecida. O Castelo de Coral é feito de 1000 toneladas de pedra angular que ele escavou do terreno onde o castelo está. Ele tinha apenas 1,52 m de altura, pesava menos de 50 kg. Dizem que as suas mãos e os seus braços eram desproporcionais ao restante do corpo, o que faz algumas pessoas pensarem que ele poderia nem ser deste planeta. Mesmo assim, ele conseguiu transformar centenas de toneladas de corais rochosos nesse templo moderno megalítico. Ele não tinha nenhum tipo de tecnologia que poderia ter levantado ou partido essas pedras. E mesmo assim, elas ainda estão lá. Fato era que Edward tinha muitos problemas de saúde. Ele sofria de pneumonia e, exatamente por isso, escolheu um lugar de clima quente para morar. É contado que um dos motivos que o levaram a deixar a Letônia era que havia sido abandonado por sua noiva um dia antes do casamento. Alguns conhecidos de Edward que ainda estão vivos dizem que ele tinha o poder de levitar as imensas peças de coral, e que sem grandes ferramentas ele cortava o solo e transportava para usar na construção de paredes e na confecção de monumentos que compunham a arquitetura de seu castelo. A história conta que Edward construiu essa incrível obra megalítica usando apenas algumas polias e um tripé. E ele fez toda essa obra sozinho. Ele trabalhava à noite e era muito reservado. Os blocos de rocha utilizados para construir o castelo de coral pesam muitas toneladas. Ainda assim, Edward foi capaz de construir esse lugar sozinho, sem nenhum equipamento de levantamento de carga pesada. Alguns relatos contam que crianças chegaram a observar escondidos enquanto Edward trabalhava na construção e movia os blocos. E quando eles a viu, as espantou.
Elas confirmaram que ele realmente trabalhava sozinho. Uma história que é contada também por pessoas que o conheceram é que em um certo momento, no início da construção, Edward passou por alguns problemas com as pessoas que moravam à sua volta. Todos achavam ele muito estranho devido às obras de construção que ele fazia. E isso acabou gerando medo e até violência. Os homens que moravam perto dele o ameaçaram de morte caso ele não se mudasse de lá. E por isso e outros motivos acabaram levando-o a realmente querer se mudar de lá. Edward teve a ingênua audácia de transferir seu castelo para uma outra terra cerca de 20 quilômetros de distância do local original. Para essa difícil mudança, ele contou com a ajuda de um conhecido que tinha um caminhão. Esse motorista de caminhão declarou várias vezes que Edward pedia para ele ficar afastado enquanto ele sozinho colocava os imensos blocos de coral no caminhão, sem absolutamente nenhuma máquina ou equipamento. Edward colocava as peças que pesavam toneladas em cima da carcaça do caminhão sozinho, e juntos os dois transportaram o castelo para o novo terreno, onde Edward mais uma vez recolocava os monumentos em seu novo espaço. Por 28 anos, Edward moldou, levantou, encaixou e empilhou perfeitamente mais de 900 toneladas de pedra. Durante décadas, centenas dos melhores arquitetos e engenheiros do mundo vieram até esse lugar para tentar solucionar o mistério por trás dessa incrível construção. Algumas coisas que chamam a atenção no método que ele usava era que, primeiro, ele usava um tripé feito de 3 pinheiros que deveriam ser quase do tamanho de um poste telefônico. Segundo, eram as correntes de 5 toneladas e uma talha para levantar de 10 toneladas. Mas mesmo assim, de algum modo, ele conseguiu fazer o impossível e levantar pedras maiores do que o diâmetro e até mais altas do que o próprio tripé. Além disso, pesando muito mais do que os limites da corrente. Não tem como ele ter içado uma rocha de 20 toneladas com um bloco de polias, mas ele com certeza descobriu algum jeito de alavancar essas pedras. Engenheiros dizem que tem algum outro tipo de tecnologia que foi usada para içar essas rochas, ou então este seria o maior truque de mágica já realizado na atualidade. Moradores da região afirmam que ele era comumente visto na biblioteca pública, estudando os antigos monumentos megalíticos dos egípcios. Edward dizia que conhecia o antigo segredo das pirâmides e por isso era capaz de replicar alguns dos feitos deles sem muito esforço. Outros pesquisadores que foram estudar o local acreditam que um dos segredos usados por Edward para a construção é o magnetismo. Uma das coisas que Edward criou e colocou em seu livro se chama suporte de movimento perpétuo, e dá para ver uma ilustração dele junto ao objeto na capa do seu livro, que se chama Corrente Magnética. Lá ele detalha a construção de um objeto feito de uma barra grossa de aço de 4 centímetros, com uma bobina de 1.600 metros de fio de cobre e uma barra no topo. Se você unir essas bobinas a uma corrente elétrica, essa corrente vai percorrer todo o dispositivo para sempre, sem nunca sair dele. Edward afirma em suas anotações que usou o que ele chamou de energia reversa, ou antigravidade. Mas ninguém até hoje sabe o que ele quis dizer com isso. O dispositivo que Edward usou ou alegou que usou para mover essas pedras nada mais era do que um tripé arcaico com uma caixa preta e grande em cima dela. Ninguém até hoje sabe o que tinha dentro daquela caixa. Ele nunca contou para ninguém nada sobre ela. O que os pesquisadores especulam é que provavelmente era um dispositivo que ele criou para fazer com que ele conseguisse levantar mais peso do que conseguiria normalmente, usando aquele tripé rudimentar feito de madeira. Mesmo assim, ninguém tem ideia do que ele realmente fazia lá em cima. Edward transformou o solo de coral da Flórida em uma mesa com o formato do estado. Fez um quarto de coral ao ar livre. Construiu ao seu redor uma fonte retratando as fases da lua. Elaborou um relógio solar preciso
e fez muitas outras obras incríveis com os corais que foram cortados do solo, modulados e transportados por ele, sem o uso de nenhum equipamento, sem nenhuma outra ajuda humana e sem nenhuma explicação técnica ou científica. O que torna o castelo de coral tão único e misterioso é que ninguém foi capaz de reproduzir os resultados obtidos usando os métodos dele. Isso prova que realmente ele sabia de alguma coisa que todos que estudaram o local até hoje não sabem. Mas seja lá qual for esse segredo, infelizmente ele repousa com Edward em seu túmulo. E então, meus caros convidados, este é um mistério arquitetônico cujo método de construção nos faz parar e pensar. Como foi feito? E por quê? Será que Edward aprendeu algum truque mecânico incrível? Ou alguma nova lei da física? Teria ele desvendado o segredo da engenharia das grandes pirâmides? Essa é mais uma pergunta que ficará em aberto no nosso acervo, até que um dia ela seja respondida. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa história. Então comente aqui embaixo. O projeto Acervo Secreto ainda está no início e contamos muito com a colaboração de vocês que assistem. Então eu peço que, se vocês gostaram dessa história, nos ajudem a crescer este canal. Gostamos muito de mistérios e sabemos que vocês também gostam, e por isso estamos nos dedicando a fazer esse conteúdo com a melhor qualidade possível. Então peço que, se você gostou da proposta do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos, e ajudem a nossa comunidade. Se tiverem dúvidas ou sugestões, comentem aqui embaixo. Nós do Acervo lemos todos os comentários e buscamos cada dia melhorar o que fazemos. Então, não deixe de comentar, compartilhar e se inscrever neste canal. Vejo vocês na próxima leitura. Até lá.